A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre uma alegria encontrar novamente irmãs que a gente, assim, já teve contato e se alongou, né? Eu estou com 3 aqui, que são bem família quase, né? A Rainilja, Priscila e Genilda são famílias. Ana Ieda, né? E tantas outras irmãs que fazem parte, assim, da nossa vida. Nós louvamos a Deus por esse momento. Foi nos dado um tema para trazer uma ministração hoje à noite, que é servindo a Deus sobre a direção do Espírito Santo. Mas eu pude ir para casa, porque eu já ouvi a ministrante antes de mim, já ministrou toda a palavra. Ficou nada para mim, não sei nem o que eu vou dizer aqui nessa noite, né? Ficou complicado. Estou vendo outra irmã querida ali, né? Saudades. Mas vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 12. Romanos 12, todo mundo achou? O texto diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso culto, o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, amados? Fica com tua Bíblia aberta, porque vai ser nesse capítulo 12, até o verso de número 21, que nós vamos tratar nessa noite. Ela me deu até 9 horas, mas ela não disse 21 horas. Ela falou 9 horas. Então, eu vou usar o tempo que me foi devido. Amém, amados? Crente não cocheia entre 2 pensamentos. Servir a Deus. Servir a Deus. É um desejo que, creio eu, que todo cristão tem. Amém? Mas somos instruídos pelo salmista, no Salmo de número 100, no verso 2, que nós devemos servir ao Senhor como? Servir ao Senhor com alegria. É assim que nós devemos servir a Deus. Mas, infelizmente, algo tão sublime quanto servir ao Senhor, muitas vezes se constitui assim, para nós, como um meio de tentação. Como assim se constitui um meio de tentação? É que muitas vezes as motivações da nossa natureza, que não é apenas espiritual, mas que fomos revestidos de Cristo e mortos, fomos regenerados e temos uma vida no Espírito, mas ainda vivemos na carne, então, infelizmente, as motivações que nos regem, muitas vezes, para servir a Deus, elas são de natureza carnal. E nós, na nossa mente, imediatamente não percebemos isso. Não percebemos. Por isso, o autor aos Hebreus, no capítulo 4, verso 12, diz que a palavra de Deus, só a palavra de Deus, é capaz de, adentrando o nosso homem interior, fazer-nos atentar para as reais motivações do nosso coração. As coisas não se dão imediatamente. Então, infelizmente, isso pode acontecer. E o próprio Paulo, escrevendo aqui aos Romanos, no capítulo 8, verso 5, ele diz assim: porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, para as coisas do Espírito. Com isso ele está dizendo que a nossa vida, ela não é inteiramente, intencionalmente, constantemente voltada para a obediência à palavra. Haverá momentos em que nós, mesmo em nossa contínua vigilância, vamos nos inclinar para as coisas da carne e nem vamos perceber essa realidade. O texto que eu li para vocês agora, que foi só um pedacinho para você não ficar com medo, que ele é bem grandão. O texto que eu li para vocês agora, ele vai tratar de uma situação que o apóstolo Paulo viveu. Quando ele escreve essa carta, ele se encontra na igreja de Corinto. Ele foi assim,
agredido de forma terrível em Tessalônica, e os irmãos acharam melhor que ele fosse para a Grécia. E como tal, na igreja em Corinto, ele escreve essa carta para os irmãos de Roma. E ele escreve essa carta porque ele diz assim, olha, eu não gosto de pregar onde já foi pregado o evangelho. E quando eu olho para a história da minha vida voltada inteiramente para Cristo, eu já preguei de Jerusalém ao Ilírico, ou seja, não esgotou-se por aqui os lugares onde eu preguei. Então, tudo que eu mais quero é ir para Roma, apesar de desejar, já fui impedido algumas vezes pelo próprio Deus. E agora eu tenho essa oportunidade, e eu quero ir para Roma por alguns motivos. Por alguns motivos. Primeiro, porque a igreja nasceu provavelmente no dia de Pentecostes. Quem estava ali levou para Roma a palavra. Segundo, porque há alguns irmãos que mentindo dizem que eu não sou e que faço coisas que não são verdade. E além de querer conhecer realmente os irmãos, ainda querem destruir essa ideia que eles têm mentirosa acerca de mim. Terceiro, é que a igreja, ela não foi visitada e instruída por nenhum apóstolo. Então elas receberam, e eu não sei como se deu os desdobramentos das doutrinas e a compreensão. Eu quero lhes levar a palavra para alinhar a vida deles à palavra de Deus. Quero lhe comunicar o evangelho da forma real, como é. E também quero uma outra coisa. Eu quero ir para a Espanha, mas eu quero que seja a igreja em Roma que me mande para lá. Ou seja, o apóstolo Paulo amava que a própria igreja partilhasse da obra missionária de Deus, e ele queria trazer essa realidade para a igreja. Como tal, amados, nós percebemos o seguinte, que a fé cristã, ela não é apenas o conhecimento teórico da palavra. O conhecimento teórico não é suficiente para subsidiar uma condição de abraçarmos algo que é contra a nossa natureza e contra o sistema e contra o mundo que nós vivemos. Então, a fé cristã, ela precisa da teoria, mas ela desemboca na vivência da prática. E o apóstolo Paulo, ele vai escrever essa carta à igreja, como é costume nas suas 13 cartas. Ele divide sempre o conteúdo no ensino, ou doutrina, ou prescrição, ou ortodoxia, e ele divide esse conteúdo com a prática, ou seja, saber quem é Deus, saber o que ele fez por nós, redunda em uma chamada para a vida de obediência, para viver a prática da palavra de Deus. Então, como tal, o apóstolo escreve para essa igreja, certo? Preparando-a para a sua chegada. E a gente quer trabalhar em cima dessa temática que nos foi dada, que diz assim, servindo a Deus sobre a direção do Espírito Santo. Que tem como um texto geral, Gálatas 5:25, que diz assim, se vivemos pelo Espírito, ou seja, se nascemos de novo, então nós temos que, de fato, andarmos pelo Espírito. Nossa vida tem que ser desenvolvida pelo Espírito. Então, eu quero pegar essa declaração e trazê-la para nós como uma proposição, ou uma declaração da doutrina ou teológica, que é a seguinte, olha, você e eu só vai agradar de verdade a Deus servindo-o quando o fizermos sob a direção do Espírito. Todo cristão pode servir a Deus. Até o que não o conhece. Porém, só vai agradar a Deus quem servi-lo sob a direção do Espírito. Estar sujeito a ouvir a sua voz. Atentar para o caminho que ele instrui para seguir. Ouvi-lo e obedecê-lo. Por quê? Porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. O Espírito Santo é Deus conosco. Amém, amados? Por que é que nós só agradamos a Deus quando nós andamos sob a direção do Espírito? Aí nós vamos agora voltar para a carta. Porque só o Espírito Santo nos proporciona clareza da vontade de Deus. Amados, nós sabemos qual é a vontade de Deus, amém? Nós sabemos. Mas, no entanto, esse saber não nos torna inteiramente obediente a ela. Ele vai trazendo como em pequenos momentos, como em pequenas aberturas. A gente lê a Bíblia todinha, todo ano, se brincar 2, 3 vezes. Mas a gente
pode compreendê-la histórica, geograficamente, cultural, socialmente, politicamente, mas a gente nunca vai depreender todas as lições. Deus sempre vai chamar a gente para um cantinho e a gente lê o texto todo e diz, como é que eu não li isso aqui? É porque Deus queria lhe ensinar aquilo naquele momento. Então, para isso, vai acontecer na nossa vida. Então, Deus só se agrada do nosso culto, da nossa adoração, do nosso serviço pelo Espírito, porque o Espírito proporciona clareza sobre a vontade de Deus. Olha só, eu vou reler o texto. Romanos 12, 1 e 2 diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é isso, Senhor? É o vosso culto racional. Para cultuar a Deus, para nós cultuarmos a Deus, a nossa mente deve ter viva a obra que o Senhor fez na nossa vida. Paulo está dizendo de forma apaixonada. Ele está colocando assim de forma peticional, como aquilo que ele mais anela. Ele diz assim, eu rogo a vocês. O quê? Eu rogo a vocês pelas misericórdias de Deus. E o que é que Paulo estava querendo dizer com as misericórdias de Deus? Há 11 capítulos atrás, Paulo mostra o que são as misericórdias de Deus que vieram sobre a nossa vida. Ele diz assim, eu rogo a vocês que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, tendo em mente que no mundo há 8 bilhões de pessoas no século 21. E antes da fundação do mundo, estando todo mundo, de Adão até o último dia, totalmente naufragado no pecado, sendo você pecador, miserável, igual a qualquer pessoa, Deus elegeu você para a salvação. Sem você ter feito bem algum, mas você já nasceria sob o mal. Ele escolheu você. Pense como misericórdia de Deus sobre a sua vida, na substituição que o Filho de Deus fez na cruz, tomando o seu lugar. Paulo escreve capítulo a capítulo nessa carta, dizendo assim, aquela cruz era para Rainilja. Aquela cruz era para Rosali. Não é apenas uma cruz, é todo o peso que viria sobre ela. Mas sabendo que nós não suportaríamos, e mesmo que lá morrêssemos, nossa vida não seria redimida, porque pecador não é capaz de produzir outra coisa senão pecado. Cristo, sendo puro, perfeito, não foi empurrado do céu, amou o Pai, amou o coração do Pai, a vontade do Pai, e a vontade do Pai é que não só se perca. Cristo se colocou para fazer aquilo que eu nunca conseguiria. E na cruz do Calvário, ele se tornou imundo, pecador. Os olhos do Pai, o coração do Pai, o rosto do Pai voltou-se para contra ele, porque o pecado que eu e você carregamos de maldito em herança de Adão e pelo desenvolvimento do que fizemos através da nossa vida, foi lançado sobre ele. Eu rogo que você apresente o seu culto pensando nisso. Pensando nisso. A imputação da justiça de Cristo, Paulo diz, veio sobre a nossa vida. Ou seja, quem me conhece e sabe quem eu sou e o que eu fiz, vai ter uma mente ativa para o resto da vida, sabendo quem eu fui e o que eu fiz. No entanto, o Deus que antes da fundação do mundo desejou, estabeleceu, me salvar, ele disse assim, sobre a vida de Rosali, a minha vida é capaz de apagar o que ela foi, o que ela é e o que ela possa vir a ser. A minha perfeição na ressurreição é derramada inteiramente sobre ela. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que quem me conhece vai continuar sabendo quem eu fui. Agora, sabe o Deus que me recebeu novamente como filha? Quando ele me vê, ele não vê Rosali. Ele vê a vida do filho dele derramada sobre a minha vida. Então, quando eu lembro disso, que todo o meu passado, todo o meu pecado em Cristo foi perdoado e a justiça de Cristo foi derramada sobre a minha vida e a minha vida zerou para Deus, para o mundo não.
Porque o mundo não pode me salvar. As pessoas não podem me salvar. Mas o único que pode me salvar, na vida do seu filho, zerou a minha vida. Deixa eu dizer um negocinho rápido aqui para vocês, mulheres. Não se preocupa muito em se arrumar, não. Sabe? Não fica muito preocupada em esticar o cabelo para lá, para cá, né? Vamos voltar às raízes, deixa a chuva cair, vamos para o original. Não se preocupa muito com essa coisa de roupa bonita. Eu vou vestir lilás, o brinco, a sobrancelha. Se preocupa não. Porque quando Deus olha para ti, tu pode estar de azul, Ele só te vê de vermelho. Você pode estar com a melhor roupa, nunca se comparará ao corpo do filho dele. Sempre que ele olhar para nós, ele só vê seu filho. É o sangue de Cristo. Então, olha que coisa maravilhosa. Eu fui declarada justa. Declarada. A imputação da justiça não é um tornar. Não é um tornar. É uma declaração. Essa declaração é fiada na justiça de outro. Ou seja, pelo que Cristo fez, eu sou. Pelo que Cristo fez, eu sou. Por isso agora o Senhor diz assim, quem é que vai intentar, lá em Romanos 8, Paulo diz, acusação contra aqueles que Deus elegeu, se é Ele que os justifica. Quando alguém chegar para você se lembrando do que você fez e quem você era, diz assim, rapaz, vai te encontrar com Deus e pede contas a Ele. Porque se Ele diz que eu estou justa aos olhos dEle, pode fazer o que fizer, que nada muda. Outra coisa, a colocação, nós fomos assim, feitos filhos de Deus. Feitos filhos de Deus. Fomos agora recebidos na família. Paulo escrevendo a carta aos Romanos, ele diz assim, olha, nós fomos recebidos na família de Deus. Escrevendo aos Efésios, ele diz assim, que a herança que pertencia ao único filho que era Cristo Jesus, ele partilhou para conosco e através dele nós fomos adotados na família de Deus. Agora a gente pode chegar, coisa que o judeu nunca poderia fazer porque tinha medo, e chamar Deus de papai. Papai. Oh, que intimidade. E ele diz assim, olha, eu ainda quero dizer que aconteceu uma coisa maravilhosa com vocês, é que vocês receberam Deus na própria vida de vocês. Vocês receberam o Espírito de Deus. Vocês agora, sabe assim, o que é que eu estou vendo agora? Eu estou vendo a igreja. O que é a igreja? A junção do povo que pertence a Deus. Vocês são agora, sabe o quê? Templo do Deus vivo. Vocês agora podem ser viúva, solteira, largada, pode ser assim abandonada, mal amada. Vocês agora têm dono, pertence ao Senhor. O corpo de vocês, a mente de vocês, o coração de vocês, o destino de vocês pertence ao Senhor. Vocês receberam o Espírito e vocês foram selados para o dia da redenção. A palavra de Deus diz, Paulo escrevendo aos cristãos de Tessalônica, que dado o soar da trombeta, os anjos recolherão os do Senhor. Qual é o distintivo de nós? É a nossa beleza? Não, será o selo do Espírito, o selo de pertencimento. E aqueles que pertencem a Deus, o Satanás, ele não toca, amém, amados? E nós fomos admitidos ao corpo, à igreja. As bênçãos eram para os judeus, para os descendentes de Abraão. A bênção e a separação e as promessas eram para eles. Mas sabe o que foi que aconteceu? Em Cristo, na cruz do Calvário, a parede de separação que havia entre povo de Deus e povo que não conhece a Deus foi rompida. E agora nós fomos feitos um povo só. E eu não preciso ser das 12 tribos. Não preciso partilhar dessa consciência que vai atrás de uma árvore genealógica. Por quê? Porque o Senhor disse que os da fé, os que creem no Senhor, são os reais descendentes de Abraão. Então, nós somos chamados pela clareza com a qual o Espírito traz a palavra ao nosso coração, apresentar a nossa vida a Deus. Então, como tal, nós somos chamados a cultuar. E o culto, ele não acontece apenas nesse recinto. Gente, eu estou na menopausa, na média pausa, na longa pausa, eu estou em todas as pausas. E eu tenho o meu calor próprio, tá bom? Vocês podem ter deixado o calor de vocês em casa, eu tenho um calor próprio, tá certo? Então, suar e enxugar vai ser uma coisa... Então, preste atenção o que é que Paulo está dizendo. Quando minha vida deve ser uma mente viva de tudo isso que foi feito por mim. Então, quando eu cultuo a Deus, o meu culto não se resume a esse lugar.
o Espírito vai me dizer que minha vida, com todas as minhas ações, são um culto e uma forma de eu honrar a Deus. William Barclay, um comentarista bíblico, ele diz assim: tome seu corpo e todas as tarefas que você faz por meio dele. Lavar, passar, cozinhar, trabalhar fora, dirigir, fazer qualquer coisa, ensinar numa escola, ser faxineira, zeladora, ser engenheira, presidente da república, governadora, ser mãe, ser filha, ser tia, ser vó. Tudo que você faz na sua vida, todas essas tarefas que são feitas por meio de você, a cada dia ofereça tudo como um ato de adoração a Deus. É o Espírito de Deus que vai tirar a minha mente dessa ideia de que culto acontece na terça, na quinta, no domingo de manhã e no domingo de noite, num recinto chamado casa de oração, que a gente denomina igreja, e que é cantar, que adorar é vir para cá. Não, ele está dizendo não. O Espírito é quem traz a claridade isso. O quê? Que tudo que eu sou e faço deve ser a verdadeira adoração. É culto a Deus. É culto a Deus. Sua vida não deve ser centrada em você, mas em Cristo. Paulo, escrevendo aos cristãos de Corinto, no capítulo 10, verso 31, ele diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então, ele está trazendo para nós a seguinte ideia: você não pode abraçar a fé e, consequentemente, entrar em uma igreja e olhar para as pessoas e dizer assim: vou ter que mudar minha vida, vou ter que mudar meu guarda-roupa, vou ter que mudar meu penteado, vou ter que mudar meu jeito de ser, vou ter que comprar bolsas, vou ter que comprar adereço, esses óculos é de vovó, vou ter que comprar um de gatinha, eu vou ter que arrumar a coisa aqui pelo lado de fora, porque o ambiente onde eu congrego, as pessoas são muito arrumadas. Rapaz, elas são muito bonitas. Rapaz, elas são assim, uma coisa espetacular. E eu não estou adequada. Paulo está dizendo: olha, entenda. O seu culto não é uma reforma do lado de fora, como se faz numa catacumba quando vai no dia de finado preparar para receber as visitas. Não, o seu culto, ele não pode ser de forma nenhuma uma apresentação das coisas para as pessoas. O seu culto é para Deus. Tudo que você faz, a motivação do seu coração, preste atenção, não é o que eu falo, não é o que eu faço, é o que me levou a fazer. É o que me levou a fazer dessa forma. Por que eu faço isso? É uma consciência que ele vai dizer assim: olha, o vosso culto racional deve ser a sua vida, numa compreensão lógica, em uma busca de santidade contínua, em todo o aparato do seu desenvolvimento humano, apresentada a Deus, agora de forma lógica e racional. Então, preste atenção. Há duas palavras as quais ele vai dizer aqui: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essas duas palavras no grego, se conformar quer dizer esquema. Esquema trata do lado de fora, trata daquilo que eu sou. Eu posso ir num cabeleireiro e dizer assim para o cabeleireiro: faz um corte aí mais jovem. Posso ir para uma maquiadora e dizer assim: me dá mais 20 anos mais nova, né? Posso chegar assim no estilista e dizer assim: me dá um guarda-roupa diferente. Eu mudo do lado de fora. Mas acontece que do lado de fora todas as coisas mudam. E vão continuar mudando. Por exemplo, quando eu tinha 15 anos, as meninas ali não vão me deixar mentir. Quando eu tinha 15 anos, eu era alta, loira da cintura fina. Estou com 60 anos. E agora, olha no que deu. Olha como o lado de fora se transformou. Então, cuidado, porque essa ideia de mudar o lado de fora vai gerar uma ideia corrompida de cristianismo. Vai gerar uma ideia corrompida. Eu falo isso, eu digo isso, mas na intimidade eu não sou. Ele diz assim: transforme-se, morfê. A transformação é algo que acontece dentro da alma. A palavra entra, a palavra confronta, a palavra provoca, a palavra me destitui, a palavra me deixa nua e me chama a uma postura. Decida quem você vai seguir. Se agradar as pessoas ou a Deus. Se é para agradar a Deus, dispa-se inteiramente. Então, o que ele está dizendo para nós, e nos chama a essa realidade, é que ele chama a igreja a entender que só o Espírito Santo vai tirar da nossa mente essas ideias vis de que ser cristão
é estar aqui. Você é cristão quando você exala a Cristo nas suas ações. Você é cristão quando você ama mais a Deus do que seu patrão e não mente quando ele mandou você mentir. Quando você ama mais a Deus do que sua cobiça, do que sua avareza, do que toda e qualquer coisa que lhe cerque. Quando de verdade você atentou para o que foi feito. Às vezes eu estou trabalhando em casa, né? Que eu sou doméstica. Eu não recebo salário, mulher. É horrível. Meu marido não me paga. Sou doméstica. Mas olha, às vezes eu estou na lavanderia, lavando roupa não, que tem uma santa máquina, né? Mas lavando o prato. E eu estou na lavanderia lavando o prato. E sem que nem pra quê, vem um pensamento assim, direto dos infernos para minha cabeça. Trazendo uma lembrança de alguém ou alguma coisa que fez alguma coisa contra mim. Aí mulher é rápida, né? A gente rapidamente pega a faca, o triturador e vai mandar para matar e paro. Sabe por que eu paro? Porque naquela hora, a verdade do evangelho não está no intelecto. Ela está na alma. E eu digo assim, eu não fui salva para na minha mente ou nas minhas palavras dar glórias e louvores a Satanás, mas a Deus. Eu não aceito. Gente, isso é uma luta de todo dia, porque nós fomos libertados do poder do pecado, mas não da presença. Não há quem diga que não peca. Agora, peca aquele que prazerosamente continua a pecar. Amém, amados? Paulo diz... O Espírito, ele proporciona clareza acerca da vontade de Deus. A vontade de Deus é que assim como Ele é santo, você também seja santa. A vontade de Deus é que você seja transparente, verdadeira, honesta, íntegra. Ande nua na presença dEle, como que sua alma sendo apresentada para Ele. E tudo em todo lugar que você tiver, seja a presença de Deus que leve você a fazer o que é certo. Tudo é culto. É professora? Não dê aula por um salário. Dê aula porque você quer que o propósito de Deus se estabeleça. Isso não é pregar religião no lugar, não. É viver o cristianismo na sua vida e não desistir de alunos perversos. Não desistir da escola. Não desistir de nada. É fazer todas as coisas sabendo que como cristãos nós construímos algo extraordinário nesse mundo. Amém, amados? Mas olha... Deus só recebe o nosso culto através do Espírito. Sabe por quê, amados? Porque o Espírito Santo nos concede poder para servir a Deus. Nos concede poder para servir ao Senhor. Por que é necessário nós dizermos isso? Paulo, escrevendo aos cristãos da Galácia, no capítulo 5, verso 17, ele vai dizer algo assim. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Sabe por quê? Porque são opostos entre si. Para que você e para que eu não faça o que eu quero. O apóstolo Paulo vai escrever aos Romanos no capítulo 7, ele diz assim, o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Agora, o mal que eu sei que é errado, é isso eu faço. Nessa hora eu me sinto um homem miserável. Quem é que pode me livrar dessa condição de estar carregando um homem morto dentro de mim? Porque se o pecado morreu dentro de mim, falta agora eu enterrar esse danado, né? Jogar ele bem longe, arrumar uma cova funda e largar ele. Eu me sinto como um homem miserável, mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo. Olha que coisa fantástica. O Espírito Santo, ele concede poder para nós. Esse poder não é para a gente soltar raios. Esse poder não é para a gente mandar ninguém para o inferno por uma porta ou por outra. Esse poder não é para a gente estar expulsando demônio. Esse poder é para a gente se dominar. Esse poder é para que nós possamos frutificar, tendo domínio sobre a nossa vida e deixando que a palavra seja rema poderosa para mover a nossa vontade em intenção e em direção a Deus. Amém, amados? Amém. Quem faz isso é o Espírito de Deus. Quem faz isso é o Espírito de Deus. Então, agora vamos para outra parte. Capítulo 12, verso de número 3 diz assim: porque pela graça que me foi dada, eu digo a cada um de vocês que estão aqui, não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um.
Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, o faça com diligência, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência e quem exerce misericórdia com alegria. O apóstolo Paulo vai dizer para nós que há coisas que nós precisamos, além de aprender, colocar em prática. Além de aprender, colocar em prática. Primeira coisa que eu preciso colocar em prática. Eu não sou igreja. Alguém aqui é igreja? Você é uma partícula que junto a outras forma a igreja. Então entenda, onde você chegou, a igreja não chegou não. Agora, se em união com o corpo, corroborarem em oração e em ação, então onde você chegou como partícula, a igreja chegou, amém, amados? Precisamos entender isso. Na igreja, nós somos chamados a nos olharmos a partir de Deus. Aqui eu morro de felicidade na igreja. Olha, eu não queria nem sair. Sabe, quando eu me lembro que eu faço parte da igreja, que aquela mulher que tem 1,80 m e 90 m, pertinho de mim que tem tinha 1,5 m, aí agora eu estou com 1,48 m, isso é vergonhoso. Aí quando Deus passa a régua, a gente é do mesmo tamanho. Oh, meu Deus, como eu fico feliz. Olha só, ele diz assim: ninguém pense de si mesmo além do que convém. Ninguém pense de si mesmo além do que convém. Primeira coisa para se fazer como igreja: crucifique o seu ego. Você pode ser a presidente da república, passou daquela porta, você é a igreja. Você é igual a todas as demais. Amém, amados? Então, não pense além do que convém. Precisamos crucificar o nosso ego. Crucificar. A gente de vez em quando fala grosso, pisa forte, dá ordem, fala de forma... Não. Na igreja do Senhor Jesus Cristo, quem é guiado pelo Espírito é manso. Manso. Por quê? Porque a voz que deve falar mais alto ao nosso coração é a do nosso Senhor, o Espírito. É a do nosso Deus. Então ele diz assim, olha, preste atenção. Pense com moderação acerca de você mesmo. Eu era pecadora, miserável, condenado ao inferno. Sou salvo pela graça. O Senhor me fez agradável a si. Sou coberta com a filha de Deus, com o sangue do Filho de Deus. Então eu sou igual a todos os irmãos. Quando eu olho para a direita, só vejo ex-pecadores. E para a esquerda, ex-pecadores. Se tiver algum pecador, seja bem-vindo. Vai voltar para casa ex-pecador, né? Então, quando eu olho para todo lado, todo mundo é igual a mim. Não importa o que eu exerça, o que eu possua, o meu cabedal intelectual. Não importa coisa alguma. Lá fora o mundo pode me dar distinção, mas ele não pode me elevar à presença de Deus. Mas Deus me dá distinção em Cristo. Eu era perdida e nele eu fui feita filha. A gente tem uma distinção. Então ele diz assim, entenda, no corpo de Cristo não há lugar para dois tipos de pensamentos. Dois tipos de pensamento. Qual é? O primeiro, o complexo de superioridade. Nem também o complexo de inferioridade. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a igreja é um organismo vivo. E como organismo vivo, todos são importantes, todos devem estar envolvidos, todos devem agir, porque todos receberam dons. Então, como tal, não vem com essa história de eu sou tão coitadinha, tão pobrezinha, tão acabadinha, não tenho nem voz, eu morro. Eu me lembro, a primeira vez que eu convertida, tive uma oportunidade na igreja presbiteriana fundamentalista, lá pertinho da minha casa, e o pastor me deu a palavra. E quando ele me deu a palavra, gente, eu tive uma crise. Eu tive uma crise daquelas de pânico, que eu fechei o microfone na mão. E eu não dizia nada, eu só fazia chorar. E ele, muito elegantemente, se encostou em mim, abriu 1 dedo, 2 dedos, 3 dedos, 4 dedos. Tirou o microfone da minha mão. Eu acho que foi um erro, porque depois disso nunca mais eu parei de falar. Eu falo, porque tu quer que eu falo. Então, como tal, na igreja do Senhor, todos têm dons. Então, nem ninguém é melhor, nem existe dom melhor, nem dons piores. Então, precisamos atentar para isso. 1 Coríntios, capítulo de número 12, verso 18, Paulo diz assim, Deus
Dispôs os membros do corpo, colocando onde bem lhe aprouve. Sabe o que quer dizer? É que muitos de nós é dedo mindinho, outros são orelha. Muitos de nós é pé, é canela. Outros são tronco, são braço, são mão. E a gente olha para as pessoas como Eva, insatisfeita do lugar e da posição que Deus colocou. E nós não podemos fazer isso porque Deus não erra. E nem faz nada de forma maligna. Tudo que Deus fez, como a sua palavra diz, é perfeito. E glorifica o seu nome. Então, Paulo diz isso. Mas no mesmo capítulo 12 de 1 Coríntios, verso 11, ele diz assim, agora com relação aos dons, os dons são distribuídos pelo Espírito Santo como bem lhe apraz. Assim, eu queria o dom de cantar. Aí o Espírito diz, esse não existe na Bíblia não. Tá certo? Isso aí, se você nasceu com uma boa voz, fique feliz. Senão vai fazer técnica vocal, né? Mas aí ele está trazendo essa realidade. Ah, Senhor, eu queria um dom de pregar. Ah, Senhor. Gente, Paulo vai dizer assim para nós. Prestem atenção. Muitos são os membros do corpo em Cristo Jesus. Agora, todos são membros uns dos outros. Apesar de termos diferentes dons que nos foi dado segundo a graça, então nós temos que atuar segundo a graça. Deus só nos dá aquilo que Ele quer para que o corpo seja abençoado. Deus não me deu nada para mim. Senão Ele tinha me dado o dom da beleza, né? Eu ficava com Ele e nunca mais eu devolvia. Deu nada para mim. Ele me deu entendendo que eu sou uma partícula do corpo para abençoar o corpo. Tudo que eu tenho é de Deus. E desenvolvido é acrescentado para a glória de Deus. Então, como tal, ele diz assim, preste atenção na igreja. Olha, ele elencou os 7 dons. E dentro desses 7 dons, que a gente já leu aqui a partir do versículo número 6, ele diz assim, tem o dom de profetizar, o de prestar serviço, o de ensinar, o de exortar, o de contribuir para os necessitados, o de exercer liderança, o de mostrar generosidade. Então, preste atenção com relação a isso. Se Deus deu para você o dom de profecia, no texto, profecia é ministrar, pregar, trazer à luz a palavra de Deus. Pastor Heber Carlos Campos, um presbiteriano roxo, mas um homem de uma dignidade, sabe? Que assim nos inspira com relação à palavra de Deus. E os presbiterianos são alguém que eles assim são bem ferrenhos com relação à posição da mulher na igreja. Mulher não prega, sabe? Mulher não... É aquele lugar, e corretamente eles estão dentro dessa colocação. Ele trouxe para nós uma aula no seminário e ele disse assim, olha, entenda. Os dons que Deus dão para ministério, aos cabeças como dentro da estrutura organizacional dele, homem, ele deu, ele também os concede à mulher. Agora, os dons que nos são dados como auxílio. Quer dizer que Deus dá o dom da profecia no sentido de pregar a palavra para uma mulher, dá. Por quê? Porque o pastor não é onipresente, ele só é um. E a palavra de Deus é pregada por quem? Por todo que foi alcançado pela graça, amém? Então, nós somos chamados a pregar a palavra. Agora, a palavra. Se o Senhor deu a você o dom de pregar a palavra, pregue a palavra. Pregue a palavra, começa assim para o seu marido, né? Para os seus filhos. Quando ele já não aguentar mais, vá visitar o sogro, a sogra, o tio, a tia, a vizinhança, os amigos, quem você se lembrar. Agora pregue a palavra. E o que é a pregação da palavra? Quem é Jesus e o que Ele fez por nós. Não manda ninguém para o inferno, tá? Quem é Jesus e o que Ele fez por nós. Pregue a palavra. Ele disse assim, olha, se Deus lhe deu o dom de profecia, então faça, sabe o quê? De acordo com a medida do Espírito que Ele lhe deu, se meta a estudar a palavra, ler a palavra para não estar falando heresia, para conhecer a palavra de Deus, busque uma vida de consagração para abrindo a boca, Deus te instruir e te usar como instrumento dele. Mas ele vai mais adiante e diz assim, entende? Que na igreja não só tem pregador. Por quê? Porque na igreja também tem aqueles que depois que o pregador prega e a pessoa fica lá maravilhada com a palavra, tem que chegar uma turma junto. Quem são esses? Os diáconos. Quem são os diáconos? São todos aqueles que têm o dom de servir. Isso é só para homem, Rosali? Não, é para todos. Nós, mulheres, parece que já nascemos diaconisa, amém? Eu nunca vi um negócio desse. A gente tem uma impaciência, minha mãe dizia, uma frivioca. A gente chega num canto, encontra uma pessoa que está agoniada com uma situação, a gente quer ajudar, quer fazer. Então, a diaconia é isso. Olha, irmão, alguém se converteu, chegue junto. Você está 1 quilômetro na frente, dê uma ré e se encoste nele.
E caminhe junto, fazendo sabe o quê? O que você já recebeu, passa para ele. Orienta, ajuda. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa se converte, Satanás tinha somente uns 3 ou 4 safados perto dele. Quando ela se converte, ele está com uma legião para destruir. Mas se um cristão de verdade estiver junto, aquela pessoa vai ser fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Aí ele diz, isso é dado por Deus a nós. Mas ele prossegue e diz assim, agora com relação a ensinar. Depois que alguém se converte e é amparado, nem todos foi dado o dom de mestre, né? Nem a todos foi dado. E aqueles que têm capacidade de ensinar. Porque olha, gente, falar não quer dizer ensinar. Tem gente que conhece muito, mas não consegue passar, né? E tem gente que conhece pouco, mas consegue passar de uma forma tão graciosa. Isso é um dom de Deus. E ele diz, pegue esse dom para abençoar a igreja, se aproximando daqueles que precisam aprender. Às vezes uma pessoa fala uma palavra e você mastiga aquela palavra. A pessoa, e era isso, era? Ah, meu Deus, que eu não acredito. Como é maravilhoso ver o outro compreendendo alguma coisa. Mas ele prossegue e diz assim, aquele que exorta. Aquele que exorta, olha o que ele diz. Faça com dedicação. Aí dessa parte a gente gosta, que a gente pensa assim, aquele que briga, né? Aquele, menino, senta aí. Não, exortar. Sabe o que é? Animar. O pau que nós temos hoje é crente desanimado. É crente que fez uma lista de supermercado para Deus atender e ele só deu o café, né? É crente que queria muita coisa, que está aqui para Deus consertar o marido, a filha, o emprego, e a coisa não aconteceu, entendeu errado. E a gente precisa animar. O apóstolo Paulo, ele diz assim, chegue junto e viva uma fé tal, para que você possa chegar junto daquele que está com o joelho vacilante, né? Para aquele que está declinado, com as mãos cansadas, e ajudá-lo na caminhada. Gente, exortar, segundo essa palavra, é animar. Somos nós que precisamos animar, né? Não precisamos passar a verdade do evangelho. Olha para frente, olha para a cruz, olha para o que Cristo fez, olha o que Ele nos concedeu, olha o que, é que a palavra traz como garantia para nós. Olha, da boca de Deus nenhuma palavra sai que se peca, tudo que se cumpre. Vamos olhar para Deus, vamos estudar a palavra, vamos estar juntos. Nós, como mulheres, precisamos fazer isso. Mas ele diz ainda mais, aquele que contribui para as necessidades das pessoas, como ele diz aqui, o que contribui, contribua com liberalidade. Gente, nós temos um problema sério com relação a converter o bolso, né? A gente converte o coração, mas esse danado desse bolso é incrédulo, né? E tem mais, só passa por ele nota de R$2, né? Porque a de R$1 tirada de circulação e a moeda faz zoada, né? Aí só fica a de R$2 e quando muito uma desviada de 5 entra no bolso, né? Mas olha, gente, a gente ama a Deus, mas a gente desconstrói com as nossas práticas. Porque a gente quer dinheiro. A gente mantém o dinheiro perto de nós e isso não é bom para a nossa vida. E ele diz assim, aquele que contribua segundo Deus propôs ao seu coração. Não contribua como Ananias e Safira para impressionar os outros. Não contribua porque todo mundo contribuiu. Mas contribua com liberalidade. Seu coração é grato a Deus. Olha, há um exemplo maravilhoso que Paulo conta na carta de Coríntios, da igreja de Filipos. Ele pregou o evangelho na Macedônia. E quando prega o evangelho, os irmãos que se convertem é uma escrava miserável, certo? É um funcionário público, que é o carcereiro, e é uma mulher do comércio, que é Lídia, vendedora de púrpura. E a igreja cresce, mas cresce pobre. Quando o apóstolo Paulo recebe notícias que a igreja em Jerusalém, por causa da perseguição e da seca, está passando necessidade, resolve fazer entre as igrejas às quais ele evangelizou uma coleta para ajudar os irmãos. Aí ele chega em Filipos e diz, não, vocês não. Vocês estão dispensados, né? Vocês estão dispensados. Mas eu quero ler esse texto para nós, que é para a gente passar vergonha mesmo. A gente precisa passar vergonha nesse texto da palavra de Deus. Está aqui na segunda carta, capítulo 8, de 2 aos Coríntios. 2 aos Coríntios 8. Olha só. No capítulo de número 8, verso 1, ele diz assim, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Paulo está escrevendo aos Coríntios e está dizendo assim, olha o que Deus fez de forma maravilhosa nas igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade.
por eles testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmo pela vontade, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo, eu cheguei na cidade de Filipos e disse assim, gente, ó, a igreja de Jerusalém está passando por uma situação, ore. E eles disseram, não, nada disso, nós queremos participar. Aí Paulo olhou e disse assim, com o quê, meu Deus? Esse povo é muito pobre. Aí Paulo estabeleceu, vamos colocar assim, eu estou só... Isso não é um desrespeito à palavra, tá bem, gente? Paulo disse assim, eu vou estabelecer uma meta para vocês, R$10. Eles deram 100. Aí Paulo disse, misericórdia, nem as igrejas ricas deram 100. Aí eles disseram, peraí, Paulo, mas não é só a oferta que a gente quer dar, não. A gente também quer colocar a nossa vida à disposição. À disposição. Gente, é isso que o Paulo nos ensina aqui nessa carta. Só o Espírito Santo de Deus vai conceder poder para a gente romper com medo de ficar pobre, com medo de perder, com medo de não ter, com medo de faltar e ser liberal. Eu recebi a graça da salvação através da pregação, através da vida de fulana. Ela não merece que eu dê nada a ela, mas meu coração não aguenta. E não tem como receber a graça, também não abençoá-los com a graça que Deus tem derramado sobre a nossa vida. E ele vai mais adiante e diz assim, aqueles que exercem liderança, prestem atenção, sejam comprometidos com Deus. Mulheres, Deus nos dá dom de liderança. Deus nos dá, é incrível, a liderança nata, que nasce conosco, e a liderança de forja, que é aquilo que nós aprendemos. Paulo diz que o Espírito nos dá a condição de esquecer o medo e assumirmos aqui, porque Deus não chama qualificados, qualifica os que Ele chama. Ele usa na medida, não se importe se a presidente do departamento feminino da outra geração, ela explodiu tanta coisa maravilhosa, e você vai chegar e dizer assim, Senhor, é o seguinte, eu estou aqui porque foi chamada, eu não consigo, quando olho para tudo que tu fez por mim, vejo tu somente me chamando, eu quero dizer que não tem como negar. Agora eu quero dizer, Senhor, eu sou burrinha de Jesus, eu não sei nada, eu não sei de nada, Senhor, eu não consigo fazer nada, eu não posso coisa alguma. Mas olha, gente, os dons são acrescentados em serviço. Ninguém parado recebe nada. Agora começa a caminhar, e na caminhada, o que é impossível para nós, Deus acrescenta, Deus dá, Deus concede dons, Deus dá sabedoria, Deus agrega pessoas, Deus manifesta valores. Nós não vamos fazer o máximo, mas na nossa incapacidade vai sair o melhor. E o melhor talvez não receba aplauso da turma, mas Deus vai dizer, servo bom e amado, fosse fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. E ele vai estar dizendo assim, olha, com relação à misericórdia, a exercer amor, compaixão, estender a mão, visitar, buscar, ir atrás daqueles que você sabe que são de Deus e por algum momento se extraviaram na vida, mostre generosidade. Chegue lá dizendo assim, o amor de Deus é tão grande que estendeu através da minha vida para você. Então, só o Espírito Santo pode fazer isso conosco. Só Ele vai nos dar poder. O poder não é uma força sobrenatural. O poder é uma confiança tão grande em Deus que mesmo achando e se vendo incapaz e impotente, nós fazemos. E Deus é glorificado na obediência. Deus não tem no céu um porteiro Caxias que vai dizer assim, mostra a lista aí do que você fez. Não. Ele só pediu a cada um de nós uma coisa e deu a cada um de nós um dom. E só pede, use. E abençoe o corpo. Amém, amados? Mas nós dizemos que nós somos chamadas à humildade, todas nós, para usarmos de sabedoria com aquilo que Deus nos concedeu, os dons que Ele nos concedeu, e apreciar o dom que Deus me concedeu e reconhecer o dom da outra. E entender que o dom dela, junto com o meu, presta um serviço para a glória de Deus. Amém, amados? Amém. Queridas, Deus só aceita o nosso serviço sob a direção do Espírito. Sabe por quê? Porque só o Espírito Santo de Deus nos ajuda a praticar pessoalmente para as nossas vidas e edificação e desenvolvimento e maturidade da fé o Evangelho
O evangelho não é Mateus, Marcos, Lucas e João, é Jesus Cristo. O evangelho é a palavra saída da boca de Deus, é a palavra materializada. O evangelho é o poder de Deus que manifesta salvação. Somente pelo Espírito nós conseguimos praticar o conhecimento de Deus, as instruções de Deus, a estrutura doutrinária na nossa vida, que vai refletir a Deus. Então, olha agora o segundo e último momento. Eu pensei que ia até amanhã. Verso 9. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remisso, sede fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai a necessidade dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoeis e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. No lugar de ser desorgulhosos, condescendei com os humildes, e não sejais sábio aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos em fazer o bem perante todos os homens. A gente volta aqui nesse momento agora. E a gente conclui já com a palavra final lá. O Espírito Santo, ele nos ajuda a praticar tudo aquilo que Deus em Cristo revelou para nós. Então, ele diz assim, entenda agora, para o seu cultivo e sua vida espiritual. Entenda, agora não é mais para você trabalhar com os outros, é para você. Primeira coisa, a igreja não é um teatro, não é um circo e nem muito menos a Globo. Então, a igreja não é lugar para representar. Porque você pode aparecer para os outros, mas é Deus quem sonda o seu coração. A não ser que o seu culto seja para outra pessoa. Mas se for para Deus, Ele sonda o nosso coração. E Ele espera lá encontrar a verdade da nossa alma. Então, Ele disse assim, o amor seja sem hipocrisia. Mulheres, nós, infelizmente, somos falsas. Né? Mentirosas também. E ruim. Tem alguém aqui que preste? Não, né? Ninguém. A gente encontra uma amiga que chega para nós e diz assim, mulher, eu estou bem. Aí ela vem com uma saia listrada, uma blusa de bola, um sapato verde, né? E uma maquiagem daquela do horror de Frankenstein. A gente olha, linda. Como é que tu conseguiu fazer isso sozinha? Teve muita gente para te ajudar. Linda. Mas não é apenas nisso que nós dizemos. Não é apenas na aparência que nós dizemos. Nós dizemos coisas que não sentimos e sentimos coisas que não dizemos. Amar não é beijos e abraços. Porque nós decepcionamos e nos decepcionamos com as pessoas. Amar é uma decisão. Assim como Deus não viu nada em nós e nos amou, não existe nada que possa existir uma correspondência. O amor não deve ser condicional, é uma decisão. Então, ame sem hipocrisia. Sabe assim, qualquer raiozinho de Satanás com suas ações malignas, deteste. Não faça aquilo que você sabe que vai ferir a Deus. A palavra de Deus diz que Satanás é mentiroso desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Aquele que mente está dando a ele a patente da filiação. Então, deteste o pecado. Deteste, odeie. Não, eu não vou fazer isso porque, sei lá, isso vai trazer consequência. Não, é porque Deus odeia. E o que Deus odeia, eu não posso amar. Eu não posso amar de forma nenhuma. Deteste o mal. Agora apegue-se ao bem. Tudo que é justo, que há nisso boa fama, que há algum louvor. Seja de fato Deus para o outro, no sentido de que abrace com a verdade, ame com a verdade, respeite com a verdade, trate-o verdadeiramente em amor. E ele vai estar dizendo assim para nós, olha, honre os outros. Honre os outros. Honre os outros. Essa semana eu tive assim um aprendizado, né? Que não é fácil. Não é que nós mulheres sejamos perfeccionistas, é que a gente tem pouco tempo, faz tudo ligeiro. É verdade, mulheres? Então, como a gente faz tudo ligeiro e a gente já se habituou naquela prática da velocidade,
Quando alguém vai fazer uma coisa numa velocidade 10, né? Vai dando no nervo, aquela agonia, né? E a gente não consegue. Aí a gente se abarrota de coisas para fazer e, consequentemente, a gente está ferindo o outro e não percebe, né? Quando foi ontem, meu filho chegou e disse para o meu marido: mãe é muito engraçada. Ela diz assim: fulana, estenda a roupa, a gente estende. Basta a gente dar as costas. Ela vai lá, muda os pegadores todinho, né? Muda os pegadores todinho. Aí eu pedi ao meu marido, né? Eu estou aqui com uma comida no fogo que ela precisa de uma mexida contínua. Aí a minha mexida é contínua, sabe? Aí eu vou com a limpona. Aí eu, por favor, meu filho, você pode mexer aqui enquanto eu faço um negócio ali? Aí ele pegou e fazia. Mas eu quero dizer que eu tive que aprender que a roupa, do meu jeito ou do jeito dele, seca. E eu tive que ver se meu marido só mexe pelo meio e eu pelo meio, pela lateral, está fazendo a obra. Então, nós precisamos honrar os outros. Honrar os outros. E eu vou voltar para cá. Por que eu estou dizendo isso de forma expansiva e não apenas de forma local? Porque eu entendo igreja como um lugar para reunião, para louvar e para comunhão. Mas eu entendo a vida cristã como fora daquelas portas. Principalmente. E nós manifestamos a verdade do Evangelho em convívio. A família é o melhor laboratório para desenvolver a santificação. E como tal, nós somos chamados a isso. Chamados a isso. Quantos homens, pelo proceder de sua mulher, não abraçaram a Cristo? E quantos não se afastaram? Então, ele está dizendo assim para nós, olha, para que nós possamos praticar o Evangelho, nós temos que ser íntegros. E nós temos que entender que nós não somos a última, nem a primeira bolacha do pacote. Nós somos uma. Isso acontece na igreja, irmãs. Quantas irmãs aqui não são feridas por causa de uma cara feia, de um assim pertinho da outra, na hora do louvor, na hora de uma apresentação, na hora de uma fala, não é verdade? Ou quantas outras não souberam que por trás a gente covardemente já veio assim a furar, penetrar profundamente a sua imagem. Quantas de nós diz assim, eu vou assumir o departamento de louvor ou de qualquer coisa que a igreja possa desenvolver, mas eu vou mostrar esse ano o que é, né? A gente já descredenciou a outra e nós precisamos agir com honra. É contado um fato verídico que em um auditório, num teatro, foram chamados algumas pessoas para serem assim condecoradas pela sua postura. Isso é real, aconteceu no século XVIII. E quando entraram para serem condecoradas, foi feita uma fila e foram entrando. Quando chegou mais ou menos a 7ª pessoa, que se distanciou a 6ª dela, a plateia olhando para a pessoa e vendo quem era, ficou de pé e plá, 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 plá. Sabe o que ela fez? Deu 3 passinhos para trás e deixou o outro passar na frente. Com isso, ela honrou o de trás. Queria ficar muito pesado para ele receber. Às vezes a gente diz assim para um irmão, como algumas vezes a gente ouve, fulana, tu vai pregar depois de fulana, o que é que tu vai dizer? Eu vou dizer que o Senhor é Deus, que o Espírito dele está em mim, e que de forma como Deus desejou e estabeleceu, ele vai falar. Mas nós somos chamados a essa verdade. Paulo está dizendo assim, ó, preste atenção. Agora, com relação ao zelo, ou seja, a fé bíblica cristã, Deus não chamou ninguém e deu ministério bancário, sentar num banco. Todo cristão tem um ministério, deve ser atuante. Ele nem aceita frio, nem aceita morno, ele quer comprometido. A igreja é lugar de comprometimento. A obra é grande, os obreiros são pouco. E nós estamos orando para o Senhor enviar obreiro. Olha, os apóstolos foram chamados por Cristo, certo? Os discípulos foram chamados por Cristo. E quando foram chamados, o Senhor fala, mostra-lhes diante dos samaritanos que não aceitaram recebê-los. E eles pediram para descer fogo. O Senhor disse assim, olha, vocês dizem que falta ainda um tempo para que a colheita se manifeste. E eu quero dizer para vocês assim que os campos já estão brancos para a ceifa. Orai ao Senhor para que mande mais obreiro. E eles oraram. Quando termina, imediatamente no próximo capítulo, o Senhor os chama de discípulos. Sabe o que ele quer dizer? Vocês que oraram, é vocês que vão ser enviados. Não peça para Deus o que você não está pronto para fazer. Não peça para mandar o outro, para levantar a oferta, para alguém servir, para ter ministério de auxílio, de ajuda, de coisa alguma. É você. É você.
cada um de nós deve estar comprometido com o ministério. No mundo é cada um por si e Deus por todos. Isso é a ideia. Não, isso não é verdade. Na igreja é cada um pelo outro e Deus sobre todos nós. Amém, igreja? Se assim for, nós prosperaremos. Então, como tal, ele vai continuar dizendo, diz assim, olha, com relação à vida cristã, a perseguição nunca diminuirá. Quanto mais santos vocês forem, mais perseguidos vocês serão. Eu quero dizer que o coração de vocês deve ser cheio. Cheio de quê? Cheio da esperança. Tira os olhos da situação, tira os olhos do agora e olha para Cristo. Deseja as coisas do alto, busca a Cristo. Encha a vossa mente e o vosso coração da palavra do Senhor, para que a promessa, para que a esperança possa se alargar e vocês não venham caminhando de forma fervorosa, cair em um estado de morgação. Quantos cristãos já passaram por essa igreja e não caminham mais? Quantos se entristeceram? Quantos ficaram no meio do caminho? Rosali, como é que eu faço para manter a fé acesa? Faça como aquelas 5 jovens prudentes que foram convidadas para um casamento, que além de levar a lâmpada, levaram reservas. Reservas. O que são reservas, Rosali? No texto ele está dizendo, ore, ore, ore. Jesus Cristo fala em Lucas 18 sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Crente que não ora, morre. Rosali, mas eu não sei orar. Claro, você está dizendo que não sabe ler a Bíblia. Porque quem lê a palavra, ora. Quem lê a palavra tem combustível para orar. Quem lê a palavra enche a alma de depósito. Quem lê a palavra consegue ser fortalecido no Senhor e consegue tirar de lá motivos para orar. Ore, 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 medite, estude. No século XVI, do século III ao século XVI, milhares de pessoas morreram pelo desejo de ter a palavra traduzida para colocar na mão de todos. Hoje nós estamos no século XXI. Nós temos a Bíblia da mulher que ora. Nós temos a Bíblia da vovó. Nós temos a Bíblia da titia, da adolescente, da jovem, do homem que ora, do presbítero, do pastor. Nós temos a Bíblia de tudo. Agora nós temos pouca leitura, pouca intimidade, pouca dedicação, pouco envolvimento, pouco crescimento, pouca santidade, pouco recuo do pecado, pouca ação. Nós só somos fortes aqui dentro. Aqui dentro. Aqui a gente é um povo que declara, aqui a gente é um povo que determina, aqui a gente é um povo que vai para casa, que diz, Satanás, me aguarda. E quando abre a porta, será que ele está por ali? Né? Aqui. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Por quê? Porque o dia mau é real. E ele continua dizendo assim, olha, preste atenção, faça uma coisa, compartilhe as necessidades dos outros. Irmãos, a igreja ela não tem assim uma régua que coloque financeiramente todo mundo igual, como o mundo não tem. Jesus Cristo disse que os pobres sempre existiriam. Agora nós, a igreja, devemos viver de forma diferente. Qual é? Eu vou para o céu? Vou. Vamos logo para a racionalidade. Eu vou morrer. Quando eu morrer, vão fazer uma maldade comigo. Né? Vão tirar a minha roupa chique e vão vestir um camisolão. Se brincar, nem a calcinha vai. Eu quero dizer que quando eu morrer, nem vão me dar espaço para ser expansiva. Vão me dar um caixão apertadinho, que não dá nem para a mão ficar aqui, vai ter que vir para aqui. Eu não vou levar nada. Nada. A minha tumba não vai nada. Então, para quê? 10 sapatos. 200 saias. 300 bolsas. Para quê? Se essas coisas só fomentam minha cobiça. Para que 200 roupas? E eu vou chegar um dia no domingo, na frente do meu guarda-roupa, e vou dizer assim, eu não tenho roupa para ir para a igreja, não. Deus. Olha, gente, a medida da cobiça é insaciável, porque é dá. O Senhor diz assim, sabe quando é que eu ganho? Quando eu ganho, é quando eu dou. Porque se eu retenho, eu perco. Agora, se eu compartilho, eu retenho. O que quer dizer? Quando eu retenho as coisas, eu perco. Quantas pessoas não já morreram e não descobriram debaixo do colchão dela dinheiro que não valia mais nada? Quantos de vocês vão viver uma vida como miserável, economizando para estar no banco? Vai morrer. E eu quero dizer que o leão vai comer cerca de quase 40%. O advogado vai comer mais 25%. E os filhos de vocês vão receber um tostão, ainda vão gastar com raiva, brigando. Olha, gente,
O dinheiro é como a chuva. Deus derrama sobre todos. Queira ser cascata para derramar nos rios que vão desaguar em outros lugares e abençoar. Sabe por quê? Presta atenção comigo. O que é que frutifica? É o grão que eu guardo ou o que eu planto? Então, invista no reino. Investir no reino não é apenas apainelar de beleza uma igreja, mas é abrir as portas desse tesouro e expandir ao mundo inteiro. Invista em missões, invista em pessoas para estudar, invista socorrendo os aflitos, os necessitados. Não que isso aumente sua salvação, mas deve ser como consequência da sua salvação. Amém, amados? Aí ele vai adiante e diz assim, agora faz uma coisa, e essa eu vou ter que dizer, alegre com os que se alegram. Alegres com os... Não. Chorar com os que choram, ele nem pediu aqui, isso foi um erro de grafia. Por quê? Tem coisa mais fácil do que chorar com quem chora? Até conversa de bebo, quando chora, a gente chora. Né? Chora, é fácil a gente chorar. Rapaz, me roubaram, eu perdi tudo, a gente chora. Morreu alguém, a gente chora. Morreu um cachorro, a gente chora. Agora, eu tirei na loteria. Miserável. Por que que... Porque Deus fez isso comigo. Eu jogo a vida toda, né? Fui promovida, não acredito não. Eu sou a melhor funcionária. E é ela. A gente não consegue se alegrar com os que se alegram. Para a gente se alegrar com os que se alegra, a gente tem que pôr em prática o evangelho. A gente tem que romper com essas coisas. Gente, é fácil chorar. Muito difícil se alegrar. Aí ele prossegue e diz assim, agora faça uma coisa. De forma e em lugar algum, nunca queira tomar o lugar de Deus. No mundo, na igreja, você sempre vai ter pessoas que vão assim lhe ferir, lhe decepcionar, lhe maltratar. Como tal, controle o seu ser e saiba que os olhos de Deus estão sobre a sua vida. Então, entrega para Deus essas causas. Sem querer vingança, sem pedir nada mal, coloca para Deus essas causas. Sabe por quê? Porque isso vai ser colocado em oração. E só tem uma coisa que rompe o ódio, é a oração. E pela oração, ninguém consegue, em uma sã vida cristã, orar pedindo vingança. Nós oramos e Deus vai moldando o nosso coração. Amém, amados? E ele diz assim para nós, nunca se vingue, dê lugar à ira de Deus. Por quê? Porque Deus é aquele que age com justiça. Se alguém me arrancou um olho, só vai vir como consequência para ele a perca de um olho. Mas se eu tentar me vingar, a pessoa me arrancou um olho, eu arranco os cabelos, as pernas, os pés, não é verdade? Nós somos malignos, mas Deus é justo. E quando nós entregamos para Deus, dizemos que confiamos na sua providência, na sua justiça. Confiamos inteiramente nele. E isso só é possível quando nós nos voltamos para viver o evangelho. O evangelho não é apenas contar para os outros. É contar, crer e obedecer aquilo que é a verdade do nosso coração. Então, amados, eu concluo para nós dizendo uma coisa. Isso é difícil. Tudo isso que eu falei é muito difícil. É muito difícil, mas é possível. Porque o Espírito que habita em nós, Paulo diz, nos assiste nas nossas fraquezas, nas nossas incapacidades. Concluo com a palavra do apóstolo Paulo. Não se deixe vencer pelo mal. Não se deixe vencer pelo mal. Vença o mal com o bem. Como? Volta comigo para o texto de Gálatas, capítulo 5, verso de número 17. A carne, andai no espírito e jamais satisfarei os desejos da carne. Gálatas 5, 17. Porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Há dois momentos nessa conclusão com relação a essa palavra. Primeiro momento, nós precisamos entender que às vezes nós queremos fazer o bem e a carne não quer que nós façamos. E o Espírito se põe do nosso lado, nos levando a fazer aquilo que de fato sabemos que agrada a Deus. E há momentos que nós queremos fazer a nossa vontade. E o Espírito se interpõe, porque a nossa vontade vai dar em condenação, para que a gente não faça.
Só posso servir a Deus como corpo dentro da casa de oração e aos irmãos de verdade se for sob a direção do Espírito. Só posso servir a Deus de verdade e vai ser agradável se eu ouvir e atentar e for iluminada, trouxer a compreensão, a realidade da razão pelo Espírito. Só posso agradar a Deus com minha vida, minhas ações, ministério, vida nesse mundo, como luz diante de trevas, se de fato essa palavra for aplicada na minha vida. Não aplique nos outros o que você não pode viver. Por isso, para servir a Deus, precisamos nos esvaziar de conceitos mundanos. Precisamos renovar a nossa mente e o nosso entendimento na palavra. Devemos ter cuidado com formalismo. O que quer dizer formalismo? É que a gente abraça uma ideia de cristianismo que está longe da verdade do cristianismo bíblico, de aparência, de nos satisfazermos com o que as pessoas veem, mas servamos a Deus com intensidade, sabe? Apaixonado, como a gente cantou, vivendo uma vida de intimidade e de verdade. E por fim, o Espírito de Deus vai nos ajudar nessa luta. E Jesus Cristo diz no Evangelho de João, capítulo 15, 5, sem mim, nada podereis fazer. Mas se vocês estiverem em mim, até as vossas orações serão respondidas. Amém, amados. Mulheres, com toda intensidade, vida e ânimo, sirvamos ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Eu passo a palavra e a oração para a irmã assim fazer.